vocês terem uma noção, na época da residência, né, quando a gente precisava lá passar, vinha vários pacientes para venoso central e sonda esofágica. O paciente vai ficar uma semana internado, umas 2 semanas, não estava comendo, já ia para catéter venoso central para não ficar fazendo flebite nas patas e sonda esofágica. Eu passava, né, daí eu fazia o procedimento, né, eu era como se fosse, digamos, eu não era o cirurgião, né, mas eu era o ambulatorialista ali, pessoa que fazia o procedimento ambulatorial, porque eu adoro fazer procedimento ambulatorial, né, então eu era quem fazia e aí vinha geralmente outro anestesista para anestesiar esse paciente, entre aspas, né, porque a gente não anestesiava, a gente só sedava com o Propofol. Sim, o Propofol dá para sedar. Eu, em menos de 15 minutos, eu passava uma sonda esofágica e colocava um catéter venoso central. Então, como que eu fazia isso? Primeira coisa, faz o Propofol, entuba, passa o catéter, passa a sonda. Depois que você passou a sonda e colocou a sonda no lugar, você vai, de maneira tranquila, fazer o central, vai de maneira tranquila fixar sua sonda, vai de maneira tranquila depois para o raio-x e o paciente vai acordando. Então, quer dizer, estratégias de procedimento que você tem que fazer. Organização de procedimentos que você tem que fazer. Não é aquele negócio, eu cansei de chegar lá, vinha pessoal, vamos passar uma sonda esofágica, vamos. Aí você dava o paciente ruim, paciente crítico, porque vai passar na sonda esofágica, o paciente não tá bom. Peraí que eu vou pegar a sonda. Peraí que eu não medi o tamanho ainda. Peraí que eu não fiz... Eu fazia tudo antes. Tudo antes. Tricotomia, tamanho de sonda, já deixava o catéter, antisepsia, luva cirúrgica, sabe? Fazia tudo certinho, para daí na hora só fazer. Aí em 15 minutos tu faz isso. Não é coisa de outro mundo, não é bruxaria, é organização. Porque daí você cede o paciente na hora certa. E como é que vocês perdem medo de procedimentos assim? Estudando, ganhando conhecimento, vindo atrás, tudo. E por isso que eu estou fazendo todo esse aquecimento. Quem está acompanhando desde o início está vendo, é uma base, né? Hoje que eu estou falando a primeira vez de sedação aqui. E hoje eu não estou falando nem de medicamento, e sim momento que elas vão ter a indicação. Por que eu tenho que sedar o meu paciente no internamento? Sabe? Porque às vezes a galera pega assim, associa a sedação somente quando vai ter procedimento. Tipo catéter venoso central, coleta de líquor, colocação de sonda. Mas esquece que tipo assim, vou fazer uma sedação aqui, uma tranquilização no meu paciente para ele ficar bem na máscara de oxigênio, para ele receber melhor oxigênio, para ele ficar menos ansioso e melhorar a amplitude respiratória. Porque imagina, um paciente tá ansioso, ele fica assim. Aí tu vai lá, tu faz uma sedaçãozinha leve, ele fica calmo. E aí tu vai olhar e ele tá assim. Então aquela quase que uma acidose metabólica que estava levando por causa daquela respiração, tu consegue converter, tu consegue estabilizar e melhorar o quadro do paciente com um medicamento. Às vezes nem botar no oxigênio vai precisar mais. Sedar não é brincadeira. Anestesiar não é brincadeira. O paciente morre, por isso que vocês têm medo. Então antes de fazer as coisas tipo, Propofol vou pensar em entubar? Não necessariamente. Mas isso quer dizer que você vai lá só com uma seringa de Propofol e deu e está acabado? Não, você vai preparado, com tracotubo, com bambu, com oxigênio, com tudo. Senão o paciente morre. Aí o paciente morre mesmo e é culpa de vocês. Crenças que fazem vocês deixarem de sedar um paciente de risco no internamento. Isso aqui é uma coisa bastante importante. Por quê? Geralmente quando o paciente está instável, quando o paciente é crítico, a sedação ela se torna um pesadelo. Por quê? Ele já está instável. Eu vou sedar ele ainda. Né? E aí? Se desestabilizar, o que eu vou fazer? Ele às vezes acordar está correndo muito mais risco de desestabilizar do que com a sedação. Então, já falei, sedação pode ser sim um tratamento. Pode ser sim um auxiliar. Ele vai te ajudar em toda a estabilização, redução de estresse, tudo mais. Então, paciente instável, comece a olhar ele com os outros olhos. E se ele ficasse mais calmo? Eu não conseguiria botar a máscara nele de maneira mais tranquila? O fluido dele não desceria melhor? Se ele tivesse assim, assado. Sabe? Então, olhem e parem para pensar esse tipo de coisa. Parem para ver. Ele é velho demais. Por que eu vou sedar?
A Neguinha, que era minha cachorra, ela, infelizmente, hoje ela não está mais entre nós, né? Ela morreu faz 4 meses. Cara, ela não ficava em gaiola. Ela não ficava. Então, quer dizer, ela é uma paciente de, sei lá eu quantos anos ela tinha. Eu chuto uns 18, se não mais. Mas ela é uma paciente que, se ela precisasse ficar internado, é sedação. Sabe? Mas por que eu deixei de sedar? Porque eu sou anestesista. Eu sei que aquilo ali ia ser bem pra ela, ia fazer bem pra ela. Do que pegar aquelas patas de dashi torta que ela tinha, né? Toda torta. Ela odiava ser picada, né? Então, do que tá anulando ela todo dia, ou às vezes 2, 3 vezes no dia, para estressar ela, que o coração dela já não era bom. Aí morrer da contenção. Então, eu prefiro o quê? Fazer uma sedação nela, deixar meu paciente ali sedado e conseguir trabalhar de maneira efetiva. E assim, ó, esse tipo de sedação que eu tô falando, tipo da Neguinha, não é uma sedação que tu vai chegar lá e o paciente tá assim, ó. Não, é uma sedação que tu vai chegar lá, o paciente ele tá ali sentado, ele olha pra ti, ele bebe água, ele come. É só uma tranquilização. Isso é uma coisa que vocês precisam também ter ciência. Sedação, tranquilização, anestesia, nenhum deles é botar o paciente num passo pré-morte, né? Tipo assim, não, se eu aprofundar um pouquinho mais já era. Não, é tudo de leve, tudo de boa. Outro limitante o pessoal fala, o animal idoso, ele vai ser renal. Bota isso na tua cabeça. Tá? Para você ter uma noção, o felino acima de 12 anos já começa a desenvolver doença renal crônica. O cão é a mesma coisa. Então, o cão idoso, o gato idoso, ele vai ser doente renal. Agora, tu vai deixar de sedar teus pacientes por causa disso? Então, antes de mais nada, assim, o que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Para você começar a dar o próximo passo, para você... Cara, é entender medicamento. Bolinha, tá ali, assim, ó, quem tá no plantão aí à noite, senta lá e pega as caixinhas lá, esse aqui tem bula, vou ver. Ah, cepromazina faz isso aqui. Só que lembrem, tá, gente? Dose de bula, ela tende a ser maior do que realmente é necessário. Isso quem trabalha com Dex e não usa dose de bula já sabe isso. Quem trabalha com Acepran, né, não usa dose de bula porque sabe que o Acepran tu consegue resultados maravilhosos com dose abaixo da dose de bula. Então, assim, existem vários medicamentos que a gente consegue usar menos do que realmente precisa ser utilizado. E agora, né, também, pra gente já tá indo dar os últimos passos, encerrar esse conteúdo. Não se esqueçam, lembrando, gente, se inscreve aqui no canal, se não segue ainda, segue, curte os vídeos, que isso é legal, isso pra gente contribui muito e faz a gente crescer cada vez mais a linha de conteúdo e tudo. Quem tá reparando, quem chegou agora, não acompanhou, mas ano passado eu fazia 2 lives por semana, né? Tinha eu e a Laís. Esse ano, já em dezembro ali, eu comecei a postar vídeos todos os dias lá no YouTube também, todos os dias. Então, a gente tem conteúdo aqui, no Facebook, no YouTube, no canal do Telegram, né? O canal do Telegram é um pouco mais espaçado, porque lá eu não quero sobrecarregar todo mundo, mas aqui, nessas 3 redes que vocês estão assistindo, é conteúdo diário e muito conteúdo. O que eu quero transmitir para vocês hoje? Primeiro, sedação e internamento é possível. Sedação de paciente crítico, sim, tem que fazer, a gente precisa fazer. Às vezes o animal ele está precisando daquilo para melhorar. Lembrem, ele está num ambiente hostil, ele está num ambiente diferente, ele está sendo segurado, ele está sendo apertado, ele está sendo furado, ele está mal. Por que não dá conforto? Como analgesia também, às vezes só o próprio opioide que você trabalha, que você faz, pode gerar já uma leve sedação no paciente, uma leve tranquilização e já elimina a dor. Vocês entenderam aqui, ó, quando a gente fala de sedação, vocês têm que entender que existem vários medicamentos que proporcionam isso. E sozinho, o opioide faz, um Acepran faz, o midazolam vai fazer, um propofol, uma Dex, uma ketamina. São vários medicamentos que tu pode usar e cada um tem o seu momento, cada um tem sua indicação. Pode ser feito em infusão contínua, tá? Então, animais em internamento em infusão contínua é extremamente tranquilo. Nos Estados Unidos, a galera faz infusão de dexmedetomidina para redução da ansiedade. Então não é para controle de dor, não é para nada, é para reduzir a ansiedade do paciente. Ela mantém a hemodinâmica boa, ela mantém o paciente tranquilo, ela deixa o animal estável e tudo mais. Os medicamentos estão aí.
Usa quem quer. Você só precisa ter um pouquinho de força de vontade para entender o que está acontecendo.